Boa noite, turma. Hoje a nossa aula ela vai ser sobre medidas de precaução. Então a gente começa falando da transmissão do micro-organismo. Então o micro-organismo ele faz um caminho, né? Ele caminha até chegar no hospedeiro. E a forma de transmissão ela pode ser pela via direta e indireta. O contato direto é o contato físico que a gente tem de uma pessoa com a outra, né? E esse contato físico pode ser o contato pelas mãos, pode ser por gotículas e pode ser por aerosóis, né? Então, as formas de contato direto de um indivíduo com o outro. Pode ser o contato sexual e na forma indireta, a gente tem a água, o solo, as superfícies contaminadas, os vetores, os insetos, né? E para prevenir essa transmissão, a gente tem que quebrar essa cadeia. Então, como que a gente vai conseguir interferir nesse processo? Com as precauções, usando as medidas de precauções, né? Higiene das mãos, uso de EPIs, né? Desinfecção, esterilização, controle dos vetores, a vacinação é uma medida de prevenção e de precaução, a garantia adequada de cuidados com segurança com a água e com os alimentos. Bom, aqui tem uma pergunta, né? Por que a gente isola? A gente isola para proteger o profissional, para proteger o paciente, para proteger o ambiente, né? E dentro do isolamento, a gente vai o que? Prevenir a transmissão do micro-organismo de uma pessoa para outra. O isolamento, ele hospitalar, ele é um método essencial para interromper esse mecanismo de transmissão. É uma forma de proteger o paciente e os profissionais, os familiares, né, os visitantes. É uma forma de conter as doenças, usando o isolamento. Então vamos ver um pouquinho dessa história. Eu falando de história de novo. Então, a história do isolamento hospitalar evoluiu de antigas práticas de separação dos doentes, impulsionadas pelo medo. Então as pessoas elas tinham medo, achavam que as pessoas estavam ali pagando os pecados. Isso impulsionou isolar, né, ser providenciado, né, providenciar as medidas de contágio. Aí nos primórdios a gente tem aí a Flores e o Samuel Vance, que a gente vai ver, que são protagonistas nesse conhecimento a respeito do isolamento. Agora, na época moderna, a prevenção, né, com a globalização, a prevenção de infecção, o isolamento, ele passou a ser visto como uma medida de cuidado, né, na transmissão do micro-organismo de um paciente para o outro, protegendo as pessoas que estão em contato com esse agente infeccioso. Então, o isolamento hoje, ele é fundamental para o controle e disseminação das bactérias multiresistentes, principalmente, que é o que a gente tem muito no âmbito hospitalar hoje, e pode levar, né, essas bactérias, elas levam o indivíduo a um desfecho adverso de custo muito elevado. Então, a prática de precaução, ela vai assegurar, né,
que esse desfecho não seja ruim no final dessa internação. E as medidas de precaução que a gente vai ver são a precaução padrão, as precauções especiais, que são a precaução de contato, de gotículas e de aerosóis. Vamos falar um pouquinho de pandemia, de epidemia, de surto, né? Então, na história, a gente teve doenças, né, como a peste negra, que foi devastadora. Foi uma pandemia que matou 75 milhões de pessoas. Então, foi causado, né, pela bactéria Yersinia pestis e ocorreu no anos de 1347 a 1353. Dizimou uma grande população na Europa e no mundo, né? Essa peste ela é causada pela pulga e pelo piolho do rato. Na verdade, a história fala que a peste veio trazida da Ásia Central. Olha aí de novo, possivelmente a China, e se dizimou, né? Se dizimou pelo mundo através de rotas comerciais, né? Atingindo a Europa por meio de navios. Aqui a gente tem uma máscara usada na peste, né? É um uniforme icônico, né? É o famoso uniforme com a máscara de bico de pássaro. Ela foi usada durante a peste negra, no século XVI, depois do surto inicial da doença. Então, Charles de Lorme, que constituiu, né, ele configurou essa máscara, e ela foi reproduzida para proteger os médicos sanitaristas, né, entre aspas, né, médicos que não estavam ainda preparados para atender esses doentes, mas na verdade esses médicos eles iam contabilizar o número de casos da peste e o número de mortes. Então essa máscara aqui, porque o que eles acreditavam nessa época? Eles acreditavam na teoria dos miasmas. Eles acreditavam que a contaminação da peste ela era pelos odores ruins das matérias orgânicas em decomposição. Então foi criado esse bico. Nesse bico eles colocavam substâncias aromáticas para impedir a inalação desses odores e com isso eles achavam que o doente não ia se contaminar. Antes da peste bubônica, a gente teve a praga de Justiniano. Foi em 541 depois de Cristo. Justiniano era o rei de Constantinopla, a cidade com a maior população do mundo, e foi o primeiro lugar onde surgiu essa pandemia da peste bubônica, né? Foi ali que foi o primeiro lugar que foi atingido. O próprio Justiniano, o rei, ele adquiriu a doença, ele foi contaminado pela peste, mas ele conseguiu ser curado. E aí essa peste, ela globalizou, né? Ela virou uma pandemia e dizimou lá, matou aproximadamente 75 milhões de pessoas. Uma coisa bem trágica. A gripe espanhola, ela matou 100 milhões de pessoas em todo o mundo, em meados de 1918. Essa gripe, ela, diferente de outras doenças, ela atacou principalmente os jovens saudáveis com idade de 20 a 40 anos. Tem uma história toda por trás disso. A gripe
tem o nome de gripe espanhola, mas ela não ocorreu, ela não iniciou na Espanha. A gripe espanhola ela foi causada pela Primeira Guerra Mundial. Então, os soldados que estavam envolvidos na guerra, lá os Estados Unidos e os outros soldados que estavam envolvidos na guerra, eles tiveram contato com esse vírus da influenza, o HN1, a influenza tipo A da época, e eles se contaminaram, e quando eles iam vencendo a guerra e indo para outros, avançando para outros territórios, eles iam contaminando a população de outras regiões. E a Espanha, ela não participou da Primeira Guerra Mundial. Então, os repórteres, eles eram censurados nesses países. Tinha uma censura, eles não podiam fazer reportagem nos países onde estava ocorrendo a guerra. E com essa disseminação, o vírus da gripe chegou na Espanha, e lá na Espanha os repórteres eles podiam publicar, e aí eles começaram a contabilizar o número de casos, o número de mortes na Espanha, e pareceu que a gripe surgiu na Espanha, mas na verdade ela veio dos Estados Unidos, né, através dessa Primeira Guerra, se espalhou pelo mundo, e aí chegou na Espanha, e lá na Espanha os repórteres publicaram que a doença tinha chegado e estava dizimando a população do mundo inteiro. É interessante, né? Que a gente ouve falar espanhol e acredita que tudo começou lá, e na verdade não. O que contribuiu para a contaminação dessa gripe, o que que foi? Que eram indivíduos jovens, fortes, né? Mas eles viviam em péssimas condições de higiene e de alimentação. Não existia vacina na época, e isso contribuiu, né? A malnutrição desses soldados contribuiu para aumentar a taxa de mortalidade. Hoje vivemos, né, o Covid-19, uma pandemia global que parou o mundo e forçou a implementação de vacinas, de medidas de contenção, como isolamento e distanciamento social, e foram implementados em todo o mundo. A primeira vacina, gente, contra a varíola foi descoberta em meados de 1796 por um inglês, um médico chamado Edward Jenner. Então ele percebeu, né, que as vacas desenvolviam a varíola humana e elas não morriam. Então ele utilizou uma secreção retirada da vaca e inoculou no menino, e ele resistiu, ele pegou a doença e ele teve uma resistência contra a doença. Os antibióticos, né, a penicilina, ela foi descoberta por um bacteriologista britânico, Alexandre Fleming, em 1921, e um ano depois, que marcou a abertura de uma nova era para a medicina, ao possibilitar a cura da infecção bacteriana, como a pneumonia. Em 1947, Ignaz, que é o Samuel, ele incorporou a lavagem das mãos lá com as puérperas, né? Isso aumentou a expectativa e a sobrevivência dessa população. Foi um marco histórico, né? Então, Samuel Vance, ele tem, assim, um crédito muito grande nesse primeiro cuidado de precaução, que é a lavagem de mãos, é o cuidado universal. Em 1854 a 1855, na Guerra da Crimeia, a gente teve Florence Nightingale, que fez a separação física, observou a importância da limpeza e da desinfecção para o controle e disseminação da infecção.
E em 1877 ocorreu a primeira separação dos pacientes com doenças infecciosas e a criação de um hospital de doenças infecciosas. Em 1880, aqui no Brasil, foi fundado o Hospital Emílio Ribas. Eu fiz estágio lá, maravilhoso, já na minha época. No século XX, foi criado as primeiras enfermarias de isolamento nos Estados Unidos e as enfermeiras surgem com as primeiras barreiras de proteção. 1940, a descoberta do antibiótico. 1945, aqui no Brasil, foi inaugurada uma área de moléstias contagiosas na Santa Casa de Misericórdia de Santos. Em 1950, fechou uma unidade de doenças infecciosas nos Estados Unidos devido a um surto, um surgimento de estafilococos resistente à penicilina. Isso em 1950, hein, gente? Em 1960, um fechamento de hospital para TB, onde o CDC investigou surtos dessa infecção, e pediu que fosse padronizado medidas de controle e de isolamento. Nos anos 80, então surgiu o HIV, no início dos anos 80, 90, e aí, com o HIV, diversas recomendações foram publicadas pelo CDC com guidelines de prevenção hospitalar, isolamento de contato, respiratório, isolamento para tuberculose, isolamento entérico e precauções com sangues e fluidos orgânicos. Aqui nessa imagem a gente está vendo uma definição de surto, de epidemia e de pandemia. Então, o surto, o que é o surto, gente? É a ocorrência de maior número de casos, de uma doença em um determinado local. Então, a gente vê ali no meio o surto em uma região pequena, desenvolvendo um aumento de número de casos da mesma doença. E os surtos, eles podem ocorrer em que locais? Em UTIs, em neonatologia, nas emergências, no centro cirúrgico, nas instituições de longa permanência. Então, em regiões que podem ser regiões pequenas, mas aparecendo números grandes da mesma doença. A epidemia é quando ocorre um aumento do número de casos de uma doença em várias regiões, mas sem uma escala global. Então, fica lá, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, ou numa cidade, ou num bairro, ou em um hospital. O agravo, o aumento do número de doenças numa mesma região, sem globalizar. E as pandemias, elas são as epidemias em várias regiões, se espalhando para todos os países. Então, a pandemia, desculpa, ela é definida como uma epidemia que vai ocorrer em uma área ampla, cruzando fronteiras internacionais e geralmente afetando um grande número de pessoas. Aqui as definições. O que é colonização, gente? A gente fala assim, o doente está colonizado. A gente tem a nossa flora bacteriana, a nossa microbiota natural, mas a gente tem aquele indivíduo que está no hospital, ou às vezes sai de alta do serviço hospitalar, e a gente fala que esse indivíduo volta para o serviço hospitalar, e a gente fala que esse indivíduo é colonizado. Os pacientes da hemodiálise, todos eles, quando dão entrada na sala de emergência, eles já ficam isolados, separados,
até a resposta das primeiras culturas, porque eles são, por conta do uso de dispositivos, de várias internações e das doenças, né? Eles estão mais expostos a ficarem internados, então eles são considerados entes colonizados. E o que é colonização? A colonização é a presença de um micro-organismo dentro ou sobre, dentro do hospedeiro, dentro do indivíduo, dentro do animal, ou sobre o hospedeiro com crescimento e multiplicação. Então, a colonização é a presença de micro-organismos no hospedeiro que estão desenvolvendo um crescimento e se multiplicando, às vezes sem qualquer expressão clínica evidente, então não tem sinais e sintomas. E isso tudo vai ser segundo a resposta imune desse hospedeiro, né? E a gente vai detectar isso quando ele foi isolado, que está falando que o micro-organismo pode até colonizar o ambiente e os objetos. Então, além de ficar no hospedeiro no ser humano, ele pode ir para os objetos que terão contato com esse hospedeiro e contaminar esses objetos, porque os micro-organismos, eles não têm asas. Então, o micro-organismo, para ele contaminar um outro local, uma outra pessoa, ele tem que seguir, tem que ser encaminhado por alguém, né? Ou por outra pessoa, ou por um objeto, ou materiais, ou equipamentos contaminados. Uma definição lá, ó, todas as pessoas são potencialmente infectadas ou colonizadas com micro-organismos. A gente tem a nossa flora residente, aos quais podem ser transmitidos sem necessário adotar as práticas de controle de infecção durante a assistência. Sempre que houver suspeita, qual é a indicação do isolamento, gente? Sempre que houver suspeita, confirmação de colonização ou doença infecciosa, então quando que a gente vai isolar? Então, nós isolamos os pacientes para evitar a transmissão de doenças infecciosas e proteger tanto o próprio paciente quanto outras pessoas, incluindo profissionais de saúde ou outros doentes. O isolamento, ele é uma medida de controle de infecção que pode ser utilizada para isolar pacientes e doenças contagiosas. Em alguns casos, para proteger o paciente comprometido, né? A gente pode criar um isolamento para doentes transplantados que vão receber medicamentos imunossupressores, né? Esses medicamentos vão abaixar totalmente a imunidade desses doentes. Então, a gente pode usar o isolamento para proteger esse indivíduo dos micro-organismos e isolar o paciente para que o micro-organismo patogênico não saia de um doente para o outro. Essas são perguntas que a gente fala que a CCIH implementa, mas todo enfermeiro ele devia pensar nisso, né? Quais são os agentes epidemiologicamente importantes na minha instituição? Quer dizer isso? Quais são os micro-organismos que estão se repetindo dentro do meu serviço, dentro do centro cirúrgico, dentro das UTIs, dentro das neonatologias? Quais são os micro-organismos que aparecem nas minhas culturas de forma repetitiva, né? E depois disso, a gente buscar se essas equipes elas estão aderindo, né, à higienização das mãos, que isso é um controle muito difícil de fazer, né? Mesmo que você veja
o aumento no gasto de sabonete, papel toalha, dos materiais, do álcool gel, não dá para medir assim, porque o uso pode ser descontrolado e não adequado para poder fazer os procedimentos. Os nossos leitos, eles são únicos? Um quarto particular onde fica só um doente? É uma enfermaria com 3, 4, 5, 6 pacientes? Isso vai interferir bastante. Quantos dos multiresistentes do meu serviço que eu tenho são admissionais? E quantos são transmissão cruzada do meu serviço? Essas questões, elas nos fazem refletir da qualidade da nossa assistência, o quanto a gente consegue controlar a transmissão dos micro-organismos dentro do nosso serviço hospitalar. As precauções de segurança dos pacientes, elas ganharam destaque mundial com a criação da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, organizada em 2004 pela Organização Mundial da Saúde. Então, a precaução, ela veio depois de formada essas correntes. Então, no Brasil, a segurança do paciente foi consolidada como Programa Nacional de Segurança do Paciente, PNSP, e foi instituído pela Portaria Governamental 529 de 2013, que estabeleceu diretrizes e ações para qualificar a assistência e instituir práticas de segurança em todos os serviços de saúde do país. Esse contexto foi internacional nos anos 2000 e a Organização Mundial da Saúde começou a elaborar estratégias para diminuir eventos adversos em hospitais, dando origem às metas internacionais de segurança do paciente, com desafio global para a segurança desses pacientes. Uma assistência limpa e uma assistência mais segura. Foi então em 2005 e 2006, focado na higiene das mãos. Essa criação mundial de segurança do paciente pela OMS é um marco inicial para a Organização Global de Iniciativas de Segurança do Paciente. E nesse contexto, brasileiro, o lançamento do Programa Nacional de Segurança do Paciente. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também publicou uma RDC número 36. Essa RDC ela instituiu as ações de segurança do paciente, obrigando as instituições de saúde a criarem núcleos de segurança do paciente, a implementarem programas de prevenção e gerenciar os incidentes de saúde e os eventos adversos. E com isso, com a propagação dessas comissões, essas legislações que foram criadas nessa instância, surgiu a precaução, as medidas de precaução para favorecer o controle da transmissão das doenças. Então, foi uma forma, de diminuir a transmissão dos agentes infecciosos que estavam atingindo os hospedeiros suscetíveis. Quais são as formas de transmissão? Então, a gente tem as formas direta e indireta, As formas de contatos podem ser diretas e indiretas, e a gente tem as gotículas e os aerosóis. Aqui a cadeia de transmissão novamente. Então, dentro dessa cadeia, a gente tem um micro-organismo, que é o causador da doença, pode ser vírus, bactérias. O risco ele é influenciado pela virulência, a gente falou já de virulência, já fez uma definição,
que a virulência não é contaminação por vírus, mas é o quanto esse patógeno ele pode ser agressivo, causar dano, né? E, e a capacidade desse ambiente em relação a esse risco. O hospedeiro é o indivíduo que pode ser infectado, né? Os fatores de risco para o hospedeiro são a idade, a gente já viu também o estado imunológico, a predisposição genética, comportamentos e estilo de vida, hábitos com tabagismo, consumo excessivo de álcool, alimentação não saudável, sedentarismo. Essas coisas aumentam a vulnerabilidade para várias doenças. A exposição prolongada a agentes infecciosos, como ocorre em ambientes de aglomeração, né? A maior causa de contaminação, de infecção cruzada e de contaminação de um indivíduo para outro é a aglomeração, escolas, hospitais e etc. Aumento de risco, isso vai aumentar o risco de infecção, né? O reservatório, ele é o local onde o agente infeccioso sobrevive, e lá no reservatório, o agente infeccioso vai se multiplicar, né? Seres humanos, né, vão receber esse agente infeccioso e lá ele vai se multiplicar. O reservatório pode ser de fontes como Covid-19, né? Animais peçonhentos, zoonoses, ambientes como água, solo, alimentos e superfícies contaminadas, mas podem ser fontes de reservatório. A porta de saída é a via pela qual o agente infeccioso ele sai do reservatório ou do indivíduo doente, secreções respiratórias, tosse, espirro, urina, feridas cirúrgicas. A transmissão é a forma com que o agente é transmitido ao novo hospedeiro, contato direto, toque ou contato sexual, contato direto através de objetos e superfícies contaminadas. Vias aéreas, né, gotículas respiratórias, aerosóis, insetos e outros animais. A entrada é a via pela qual o agente infeccioso entra no hospedeiro, trato respiratório, trato gastrointestinal, conjuntiva, pele lesionada, fatores ambientais, saneamento básico, deficiência e problemas de abastecimento com água dentro do hospital. As portas de entrada podem estar relacionadas com as cirurgias, com os procedimentos invasivos, né? Com os dispositivos que a gente coloca no paciente. E o que mais que a gente tem que ver dentro dessa cadeia de transmissão? A gente falou da porta de entrada, o reservatório, porta de saída. Tudo isso está relacionado com a condição socioeconômica, educacional dessa população, os hábitos de vida, os recursos, as informações. Isso tudo aumenta o risco de contaminação e das doenças. Vamos falar de modo de transmissão. O modo de transmissão das doenças, eles podem ser diretos ou indiretos. A transmissão direta ocorre através de contato direto com a pessoa infectada, né? Pode ser por um toque, um beijo, contato com as vias respiratórias contaminadas. A transmissão indireta envolve os veículos, como objetos contaminados, fontes, alimentos, vetores, que são transportados até o hospedeiro. Aqui uma área crítica de alto risco de contaminação, onde a gente realiza vários procedimentos invasivos e manuseios de materiais que, né, vão recebendo o contato das mãos com frequência e se contaminando. Né? A gente pode ter UTI, centro cirúrgico, laboratórios de patologia. Por isso é fundamental que a gente use o cuidado padrão desses ambientes, limpeza,
desinfecção, né, para prevenir a contaminação do paciente. Qual seria o papel da higienização das mãos no isolamento do contato à transmissão cruzada? A higienização das mãos, gente, é o papel fundamental e direto na transmissão das doenças, pois interrompe, ela quebra, ela parte a cadeia de contágio e ela remove toda a sujeira, retirando a flora residente das mãos, né, eliminando os agentes patogênicos, prevenindo a transferência das doenças para outras pessoas, para as superfícies, né, para os objetos, para os equipamentos que a gente manuseia, aparelho de pressão, termômetro, para a bancada, para os carrinhos, né, para todas as superfícies. Ela reduz, a higiene das mãos reduz drasticamente as infecções e as doenças no ambiente de saúde. Aqui essa imagem mostrando o indivíduo admitido na unidade. Então, o paciente entra sem infecção e durante o contato com o profissional de saúde, ele pode ser colonizado e esse profissional colonizado vai transmitir para o paciente e aí de um paciente para o outro a colonização do micro-organismo. Então, essa ilustração ela está demonstrando a importância da adesão das medidas de precaução e a higiene das mãos. Aqui é outra imagem, né? É um estudo que foi realizado dentro do serviço hospitalar. A chance de um indivíduo colonizado, de colonizar o profissional que assiste, pode ser de 45%. E a chance desse indivíduo colonizar um paciente ao lado pode ser de 22%. Então, um profissional sem EPI, ele pode ser colonizado, né? Adquirir os micro-organismos de um paciente doente. E essa proporção é de 4,5 vezes. É bastante. Agora, se o profissional for atender esse paciente colonizado com equipamento de proteção, essa chance diminui para 10%. Essa imagem mostra o quanto a lavagem de mão correta, de forma correta, é capaz de reduzir a transmissão e o ciclo da infecção, né? A contaminação micro-organismo atingiu outro hospedeiro e esse hospedeiro atingiu outro hospedeiro. Então, quebra esse ciclo com a lavagem das mãos. Aqui, essa imagem de um serviço mostrando um paciente colonizado pelo Acinetobacter e esse paciente sendo tratado por um indivíduo sem EPI, a chance desse indivíduo que cuida desse paciente é de 29,3% de chance de ser colonizado. Então, 7 vezes. Então, cada cuidado que ele presta, cada assistência que ele vai dar para esse paciente, sem EPI, ele tem uma chance de 7 vezes de ser contaminado. E quando ele coloca o equipamento de proteção, de 29,3% passa para 4,2%. Aqui um paciente com pseudomonas, colonizado pela pseudomonas. Então, a chance de contaminar o profissional na hora do cuidado é 17,4%. Se ele colocar o EPI, diminui para 3,5%. Então, ele tem uma chance de 5 vezes na hora que ele está cuidando, sem EPI, de contrair a doença. E aqui agora a gente vai falar das medidas de precaução. Então, as medidas de precaução, elas são baseadas na transmissão, né?
Então, elas visam controlar a infecção e, dentro dessas medidas, a gente inclui a higienização das mãos, o uso do equipamento de proteção, o manuseio seguro dos pérfuro-cortantes e a aplicação de etiquetas respiratórias. Elas são aplicadas a todos os pacientes, independente da sua condição, né? As medidas de precaução, elas são aplicadas para todos os pacientes, independente do seu diagnóstico, e são complementadas pelas precauções específicas, né? São as precauções de contato, gotículas e de aerosóis. Precaução padrão. Então, todos os pacientes, independente do diagnóstico ou suspeita de infecção, na precaução padrão, a gente vai higienizar as mãos, utilizar os EPIs, luvas, máscara, avental, protetor ocular, de acordo com o grau de exposição desse paciente, e descarte seguro de pérfuro cortantes e escarificantes. E nunca, gente, encapar as agulhas. As medidas de precaução padrão, medidas de higiene respiratória. Não vamos esquecer que não tem como evitar a contaminação se a gente não cuidar das superfícies, dos utensílios, dos equipamentos que entram em contato com o paciente. Então, é necessário a limpeza e desinfecção desses materiais, dessas superfícies, porque senão a gente vai viver com a mão contaminada, lava e se contamina com esses materiais e essa superfície. Então, é importante a limpeza e desinfecção e depois depois dessas medidas de higiene, o cuidado com as mãos, o reprocessamento dos produtos para a saúde, né? Gerenciamento de resíduos, a gente viu na aula passada, a segregação, a separação dos resíduos infectantes, dos químicos, dos radioativos, dos escarificantes e dos pérfuro-cortantes, as embalagens e transporte de produtos para a saúde, como roupas e resíduos utilizados, o lixo comum também. A precaução de contato indicada para pacientes colonizados, a gente falou de colônias no início dessa aula, ou infectados por micro-organismos epidemiologicamente importantes e transmitido pelo contato direto ou indireto. Aqui está falando um exemplo de bactérias multiresistentes e o vírus influenza. O que a gente vai usar na precaução de contrato? Higiene das mãos, uso de avental e luvas, isolamento do quarto privativo ou corte. Então, no corte, a gente vai isolar o micro-organismo. Então, pode ser uma enfermaria, né, que tem vários leitos com o mesmo diagnóstico nesses leitos, com identificado o mesmo micro-organismo. Às vezes a gente não consegue colocar o paciente numa enfermaria isolada, a gente pode usar o corte. Os artigos e equipamentos exclusivos do paciente, descartáveis ou que vão para esterilização, desinfecção e esterilização. A precaução para gotículas, indicada para pacientes com infecção transmitida por gotículas. Então, a gente viu lá que são maiores que 5 micrômetros, através da tosse, da fala, do espirro. A gente tem a rubéola, a meningite, a influenza. A higienização das mãos é uma precaução de gotículas. Uso de máscara cirúrgica quando a distância for inferior a 1 metro, isolamento do quarto privativo ou corte, e transporte desse paciente limitado em horários específicos. A precaução para aerosol, indicada para pacientes com infecção transmitida para aerosóis, são menores que 5 micrômetros, né? Elas ficam suspensas por mais tempo no ar. Sarampo, TB. O que a gente vai utilizar nessa precaução? A higienização das mãos. A máscara do profissional vai ser uma máscara respiratória com filtro, né? Para evitar que essas partículas sejam inaladas.
A gente tem a PF2 e N95 é a mais, N95 é a mais utilizada. Ela faz uma vedação maior do que a máscara cirúrgica também. Isolamento em quarto privativo com pressão negativa e filtro. Tem muitos hospitais que tem o EPA, a gente vai ver uma figura na frente. O quarto privativo bem ventilado com porta fechada, então aerosóis porta fechada. E se número grande de pacientes, usar o corte e uma boa ventilação. Transporte do paciente limitado, né? O pessoal hoje usa de fazer exames durante a noite, na madrugada, onde o movimento ele é menor e o paciente tem que ser transportado com máscara cirúrgica. Aqui lembrando de Samuel Vance, né? Que foi, a gente tem que lembrar, né? Da queda, da morte das puérperas e mais do que isso, né? A implementação do método mais adequado para um método que é utilizado em todos os tipos de isolamento, em todos os cuidados, método universal, que é a lavagem das mãos. A higienização das mãos deve ser realizada com água e sabonete ou em preparação alcoólica. A higienização das mãos com água e sabonete é essencial quando as mãos estão visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e fluidos corporais. A higienização das mãos com preparação alcoólica, né, de gel, pode ser realizada quando as mãos não estiverem visualmente sujas, até mesmo quando a gente retira aquela luva de látex com talco, a gente tem que lavar a mão para poder usar o álcool gel, porque aquele talco lá ele interfere, né, na estabilidade do álcool, então não vai promover uma asepsia adequada. Não há indicação de uso de preparação alcoólica que comprometa a higienização das mãos com água e sabonete. Antes e após o contato direto com o paciente, seus pertences, ambiente próximo, bem como a entrada e saída das áreas de isolamento. Imediatamente antes e após retirar as luvas, imediatamente após o contato com sangue, fluidos corpóreos, secreções e excreções e objetos contaminados, entre procedimentos em um mesmo paciente para prevenir a transmissão cruzada entre diferentes sítios corporais. Então, está cuidando lá de uma ferida, está higienizando o paciente e soltou um curativo. Então, nesse momento, a gente tem que ir de um local mais sujo para um mais limpo, aí tem que lavar as mãos. Aí tem que parar e higienizar a mão para poder continuar lá o cuidado. Antes de realizar procedimentos assistenciais e manipular dispositivos invasivos, antes de calçar luvas para inserção de dispositivos invasivos que não requerem preparo cirúrgico, após contato com objetos inanimados e superfícies imediatamente próximas ao paciente e depois de usar o banheiro. Passar uma sonda interal é com luva de procedimento, mas tem que lavar as mãos antes. Aqui os 5 momentos da higienização da mão, antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimentos assépticos, após risco de exposição aos fluidos corporais, após contato com o paciente e após contato com as coisas próximas ou ao redor do paciente. A higienização das mãos é reconhecida mundialmente como a medida mais simples, de baixo custo e com maior impacto para prevenir a infecção relacionada à assistência à saúde. O CDC, né, a Anvisa criou um guia de higienização das mãos no serviço de saúde. Quem deve adotar as medidas de precaução? Vamos lá ver quem que deve fazer essas medidas. Todos os profissionais, toda a equipe de suporte e todos os demais laboratório, das lavanderias, da limpeza, da nutrição, a equipe de os profissionais de saúde que executam os procedimentos de verificação de óbito, outros profissionais que entram em contato com os pacientes suspeitos, familiares e visitantes que entram em contato com os pacientes. A gente tem que orientar. As luvas, elas são recomendadas quando a gente entra no quarto, né? Quando vai cuidar do paciente.
Troque as luvas sempre ao entrar em contato com o paciente. Nunca toque desnecessariamente nas superfícies e materiais tais como os telefones, maçanetas e portas, quando estiver usando luva. Nunca use as luvas para usar novamente. E o uso de luvas não substitui a higiene das mãos. As mãos, elas têm que ser lavadas. Luvas de procedimento não cirúrgicos, para proceda à higienização das mãos imediatamente após a retirada das luvas para evitar a transferência de micro-organismos. Observe a técnica correta da retirada das luvas para evitar a contaminação das mãos. Então, aqui tem uma técnica descrita abaixo. Retire as luvas puxando a primeira pelo lado externo do punho com os dedos das mãos opostas. Segure a luva removida com a outra mão enluvada. Toque a parte interna do punho da mão enluvada com o dedo indicador oposto, sem luvas, e retire a outra luva. O protetor ocular ou facial, né? Ele é usado para evitar contato com respingos de sangue, secreções e fluidos corporais. Quem usa lente para correção, o óculos, tem que usar o protetor ocular por cima. É difícil, não é fácil de se adaptar, mas é necessário, porque a lateral do nosso óculos não impede a entrada de fluidos e o protetor facial ele vai cobrir a lateral, impedindo a entrada de fluidos, e a gente vai, no princípio, vai tendo dificuldade, mas depois vai se acostumando. A máscara cirúrgica, ela tem que ser trocada periodicamente, é estimado que ela pode ser usada até 4 horas, né? Que ela começa a perder a sua integridade, porque ela é umidificada pela saliva, então a troca dela tem que ser até 4 horas. A máscara N95 é a máscara com filtro, a PFF2 também, e elas protegem contra o aerosol de 90% a 98%. A máscara de TNT, que é a máscara cirúrgica, ela protege contra gotículas de 80% a 90%. E a máscara de tecido, não tem indicação hospitalar para o profissional de saúde, ela protege 40%. O avental tem que ser de mangas longas, né? Hoje é descartável. Aqui, como colocar o EPI, então tem antes lavar as mãos, passos aqui, lavar as mãos. Primeiro veste o avental, depois coloca a máscara, depois coloca o óculos protetor, depois coloca a luva. Antes de atender o paciente. Para a retirada, primeiro a gente vai retirar as luvas, depois o avental, lavar as mãos, retirar o óculos, a máscara e lavar as mãos de novo. Aqui falando do isolamento de bactérias multiresistentes, bem resumidinho, bem rapidinho. Esse isolamento de resistência de bactérias multiresistentes, a gente vai usar a precaução de contato, que inclui o uso de óculos, de luvas, de aventais descartáveis, além de quarto privativo, se for possível, ou corte. É essencial sinalizar esse leito do paciente e garantir a higienização rigorosa, né? De uma forma também de proteger, de não expor, né? A gente vai sinalizar sem expor esse paciente, usar uma forma que não expõe o paciente. E uma coisa importante do isolamento é que a gente tem que descrever no prontuário do paciente. Então, quando o paciente está isolado, né, teve a indicação de isolamento, a gente tem que colocar lá na nossa evolução de enfermagem por que esse paciente está sendo isolado, o que aconteceu com ele, qual é o micro-organismo e o tipo de isolamento que a gente vai atender ele a partir da ocorrência daquela patologia, daquele micro-organismo patogênico. O isolamento, quarto privativo, a gente tem a vedação da porta e boa ventilação. Aqui o EPA, né, que é o dispositivo de pressão negativa com filtro, vou mostrar a figura já já para vocês.
Tem o isolamento de corte, que a gente falou também, que separa em uma mesma enfermaria a unidade de paciente com infecção. Aqui o EPA, a pressão negativa, então na sala contaminada, o ar passa pelo filtro e esse ar ele é tratado nesse filtro e mandado para o ambiente externo. Então, um quarto totalmente fechado, janelas, portas, com o EPA, que vai receber esse ar do ambiente onde está o paciente, e vai purificar esse ar, né? Vai filtrar esse ar, vai tratar esse ar para ele sair para fora. Sem, sem os patógenos, sem os micro-organismos patógenos. Dentro do isolamento, a gente tem a anticâmara, que é uma sala, né, onde deve estar sinalizado, referindo o tipo de isolamento, as medidas de precauções que devem ser adotadas para entrar no isolamento. Essa anticâmara deve ter condições para a higienização das mãos, se possível, equipamentos e produtos e artigos utilizados para o paciente, né? Estetoscópio, termômetro, etc. Evitar trocas de superfície, luvas e outros EPIs contaminados fora, né? Então, essa sala antes do isolamento, ela vai auxiliar nisso, né? Porque a gente saia do isolamento e lá tenha um local onde a gente pode descartar todo o equipamento de EPI que foi utilizado no cuidado do paciente e que foi contaminado, para que a gente não toque lá nem em maçanetas, nem em portas, nem em caneta. Dentro dessa antessala, a gente pode colocar normas e rotinas, né? E aqui uma observação importante, que a gente não pode circular no hospital de forma alguma usando EPI, nem um EPI que foi usado, um EPI que foi usado num paciente contaminado, né? Processamento dos produtos de saúde, limpeza e desinfecção de superfície, processamento de roupas. Essas são outras orientações. E os artigos da categoria A4, que são descartados no lixo branco leitoso, eles podem atingir só 2/3 da capacidade. E se esse lixo for recolhido, ele tem que ser recolhido pelo menos uma vez a cada 24 horas, né, se ele não estiver cheio, e identificado como lixo de substâncias infectantes. Aqui a precaução padrão para todos os pacientes: higienização da mão, luvas, avental, óculos e máscara, hiperfuro e escarificantes. A precaução de contato indicado para pacientes colonizados ou multiresistentes, higienização das mãos, avental, luvas e quarto privativo. A porta do precisa ficar todo o tempo fechada. A prevenção de gotículas, higienização das mãos, máscara cirúrgica para o paciente e o profissional, principalmente quando esse paciente for transportado, quarto privativo, e de aerosóis, higiene das mãos, a máscara com o filtro, a PFF2 ou a N95, e para o paciente, principalmente na hora do transporte, a máscara cirúrgica, e com aerosol a porta do quarto é fechada. Aqui o movimento de lavagem das mãos, a técnica segura e correta, o uso no dispenser com álcool gel. E terminou, gente, a nossa aula. Eu quero agradecer, dizer para vocês que agradecer, eu fui hoje no CTA. Eu estou indo no CTA fazer o treinamento com o pessoal, depois eu posso passar para vocês. Então, eu quero agradecer muito a colaboração de todos vocês. E eu vou mandar para vocês questões, um roteiro de questões para a gente
estudar para o simulado da próxima semana. E boa noite e até mais, gente. Muito obrigada.